Por que obedecemos? Por que aceitamos regras, ordens, hierarquias? Nascemos para nos submeter, ou fomos treinados para obedecer? Desde cedo, aprendemos o gesto da obediência. Crianças que baixam os olhos diante dos pais. Alunos que seguem o toque da campainha na escola. Trabalhadores que entram e saem conforme o relógio apita. Tudo parece natural. Mas será que é mesmo? Nos bastidores da submissão. Como a obediência moldou a história humana. Nos animais, a submissão tem um papel claro. Um lobo que abaixa as orelhas diante do alfa não está se anulando, está sobrevivendo. Um macaco que recua diante de outro mais forte evita o conflito e mantém a harmonia do grupo. E se olharmos para as colônias de formigas ou abelhas, vemos outro tipo de obediência. Cada indivíduo cumpre seu papel sem questionar. Há as operárias, as guerreiras, a rainha. Todas seguem uma ordem invisível, onde a sobrevivência da comunidade depende de cada um saber e aceitar o seu lugar. A obediência nesses casos é instinto puro, uma forma de manter a ordem, garantir alimento, evitar o colapso. Mas o ser humano tem algo diferente. Nós não apenas obedecemos, aprendemos a transformar essa submissão em cultura. No início da nossa história, pequenos grupos de caçadores e coletores já se organizavam em torno de líderes. E pouco a pouco, obedecer deixou de ser apenas uma reação de medo ou sobrevivência, para se tornar a cola que unia a tribo, que garantia proteção, que dava sentido de pertencimento. O que nasceu como instinto foi crescendo até virar tradição. E a tradição virou sistema. Do instinto ao aprendizado, a obediência foi ganhando outra dimensão. Não bastava mais obedecer ao mais forte ou ao mais sábio. Era preciso obedecer a algo maior, que desse coesão a grupos cada vez mais numerosos. Quando os seres humanos começaram a viver em aldeias e depois em cidades, surgiu uma nova necessidade: criar regras comuns. Era impossível manter milhares de pessoas unidas sem algum tipo de submissão. Assim nasceram as primeiras leis, os códigos de conduta, as hierarquias políticas e religiosas. Obedecer a um governante, a um sacerdote ou a uma norma não era apenas um ato de medo. Era a garantia de sobrevivência coletiva. O Código de Hammurabi na Mesopotâmia, ou as regras do Egito Antigo, por exemplo, não existiam apenas para punir. Elas organizavam o convívio, determinavam deveres, criavam um senso de ordem que permitia a vida em sociedade. Mas essa ordem sempre teve um custo. As pirâmides erguidas no Egito não foram apenas monumentos religiosos, foram símbolos de poder, construídos às custas da submissão de milhares. A grandiosidade das civilizações antigas foi possível porque muitos abriram mão da própria liberdade, em nome da obediência a um sistema maior. A submissão, nesse sentido, deixou de ser apenas instinto ou tradição. Tornou-se parte essencial da civilização. Mas o mesmo mecanismo que garante ordem, também pode se transformar em prisão. Quando a obediência se torna absoluta, ela abre espaço para abusos. O Egito Antigo, a Roma Imperial, os grandes reinos da Antiguidade, todos prosperaram porque muitos aceitaram se submeter a poucos. E ao longo da história, essa dinâmica se repetiu. Quanto maior a complexidade social, maior a necessidade de regras, mas também maior a distância entre quem obedece e quem manda. Soldados romanos marchavam sem questionar. Escravos obedeciam ao chicote. Povos inteiros se curvavam a reis que se diziam escolhidos pelos deuses. Em troca de segurança, proteção ou esperança, aceitava-se a desigualdade como natural. A submissão que antes servia para organizar a vida em grupo, agora servia para consolidar o poder de uma minoria. Era o preço da ordem.
milhões submetidos para que alguns poucos governassem. E assim, ao longo dos séculos, fomos aprendendo a ver a obediência não apenas como instinto ou necessidade, mas como destino inevitável. Muitos já não questionavam se obedecer era justo ou não. Apenas obedeciam. Essa mesma lógica atravessaria a Idade Média, quando reis e clérigos mantinham seu poder pelo medo e pela fé, e chegaria até a modernidade, assumindo novas versões. A submissão que organiza se confunde com a submissão que aprisiona. E é nesse ponto que a nossa história dá um passo perigoso, quando a ordem deixa de proteger e passa a sufocar. Por séculos, a religião foi talvez a mais poderosa forma de submissão coletiva. Se no início obedecíamos ao chefe da tribo ou ao rei guerreiro, na Idade Média a figura central de autoridade passou a ser invisível: Deus. Dogmas, mandamentos, escrituras sagradas, tudo apontava para a necessidade de obedecer não apenas a homens, mas a uma ordem divina. Essa obediência transcendia a vida terrena. Não cumprir significava não só castigo, mas condenação eterna. Reis governavam por direito divino. A Igreja acumulava terras e poder sustentada pela fé dos fiéis. E multidões aceitavam sua condição de pobreza acreditando que a obediência seria recompensada em outro mundo. Essa forma de submissão tinha dupla força: o medo da punição e a esperança da salvação. Aceitar a ordem não era apenas socialmente necessário, mas espiritualmente inevitável. Obedecer a Deus, ao clero ou à tradição religiosa, manteve sociedades inteiras coesas durante séculos. Mas também manteve incontáveis pessoas presas a uma lógica onde questionar era pecado, e resistir era heresia. A submissão se tornava não só política, mas sagrada, transformando o ato de obedecer em um dever perante o próprio destino humano. Com a Revolução Industrial, o eixo da submissão mudou. Não bastava mais obedecer a reis ou sacerdotes. Agora era a máquina que ditava o ritmo da vida. Homens, mulheres e até crianças se amontoavam em fábricas, vendendo sua força de trabalho em troca de sobrevivência. O tempo deixou de pertencer ao indivíduo e passou a pertencer ao relógio. O apito da fábrica se tornou o novo sino da igreja. Marcava quando levantar, quando parar, quando descansar. Antes, a submissão se justificava pelo medo dos deuses ou pela proteção do rei. Agora, ela se justificava pelo salário, pela promessa de pão na mesa, de teto sobre a cabeça. A disciplina operária era rígida. Quem desobedecia ao patrão podia ser demitido, e sem trabalho não havia vida digna. A obediência deixou de ser voluntária ou espiritual e tornou-se econômica, contratual, quase mecânica. E aos poucos, milhões começaram a aceitar essa condição como algo natural. Nascer, trabalhar, obedecer e morrer parecia ser o destino inevitável da maioria. A submissão moderna não se sustentava mais apenas na fé ou na tradição, mas na engrenagem da produção. E assim, a ordem social se reorganizou. No lugar do rei, o patrão. No lugar do altar, a fábrica. No lugar da promessa de salvação, a promessa do progresso. Vivemos a era da liberdade individual. Mas basta olhar com atenção para perceber: continuamos profundamente submissos. Obedecemos ao relógio do trabalho, ao calendário de compromissos, às normas de etiqueta social. Aceitamos padrões de beleza, de sucesso, de comportamento, como se fossem naturais. E muitas vezes nem percebemos que estamos seguindo regras invisíveis, que nos dizem como vestir, como falar, como viver. Quem tenta romper esse ciclo costuma enfrentar não apenas o sistema, mas também os próprios semelhantes. A sociedade pune quem ousa desobedecer. O colega que não aceita o ritmo do emprego é chamado de preguiçoso. A mulher que recusa certos padrões é vista como inadequada. O jovem que não segue o caminho esperado, estudar,
trabalhar, consumir, é considerado um fracassado. Não precisamos mais de reis nem de senhores de escravos para vigiar, nós mesmos nos policiamos. E quando alguém se recusa a obedecer, não é raro que os outros se tornem seus juízes. É nesse ponto que a submissão mostra sua fase mais profunda. Ela não está apenas nas ordens que recebemos, mas na pressão coletiva para não sair da linha. Obedecer virou a forma mais fácil de ser aceito. Desobedecer virou sinônimo de exclusão. Talvez essa seja a obediência mais difícil de quebrar. Não a que vem de fora, mas a que carregamos dentro, sustentada pelo medo de sermos punidos, não pelos poderosos, mas pelos iguais. Desde os animais até o cotidiano moderno, a submissão nos acompanha. Às vezes protege, às vezes limita. Mas há algo que nos distingue. Podemos escolher não nos curvar cegamente. Cada gesto de obediência cega nos afasta do que poderíamos realmente ser, da força de criar, de afirmar nossa própria vida, de viver com intensidade e autenticidade. É nesse ponto que surge a diferença entre simplesmente sobreviver e realmente viver. Quando aceitamos ordens sem questionar, deixamos que outros definam os limites da nossa existência. Mas quando temos a ousadia de ir além do que nos foi imposto, abrimos espaço para novas possibilidades, para formas inéditas de existir. A submissão pode nos manter em segurança, mas só a coragem de ultrapassá-la nos permite alcançar a grandeza do que podemos nos tornar. Obedecer pode ser necessário, mas obedecer sem refletir é a forma mais rápida de nos afastarmos do nosso potencial, da própria humanidade que carregamos.